Olá, está começando agora mais um episódio do Pod Mulher, o podcast da mulher moderna. E hoje com um tema muito interessante. Você sabia que a fotografia, ela tem o poder de vender o seu serviço, a sua ideia ou o seu produto? Não sabe, mas agora você vai ficar sabendo, porque hoje tem uma especialista para tratar desse assunto. Eu sou Fabi Denadai, consultora de imagem e ajudo as mulheres a se vestirem com leveza e técnica. Estou aqui dividindo essa mesa com a minha amiga. Isa Peçanha. Eu sou consultora em gestão organizacional, mentora de carreira e liderança. E conosco temos mais duas pessoas, que é a Eu sou Adriana Fabres, sou dentista e especialista em harmonização orofacial e ajudo as mulheres a ficarem mais lindas e mais jovens. Estamos recebendo aqui a nossa querida Paula, Paula. que é fotógrafa, e Fabi vai apresentá-la melhor. Paula Nascimento. Paula se descreve uma mulher temente a Deus, fotógrafa empreendedora, captura a jornada da vida através da sua câmera. Busca sempre novas narrativas e experiências. Uma fotógrafa comprometida em revelar a beleza e complexidade da condição humana com um olhar atento e essencialista. Perfeito, Fabi. Seja muito bem-vinda ao Pod Mulher, Muito Paula. obrigada, meninas. Uma Bem-vinda. boa tarde a todos. Boa tarde. E então, já atenta a essa sua biografia que você fala do seu olhar atento ao essencialismo, vai a nossa primeira pergunta. Como você aborda a produção de um retrato para garantir que ele capture a essência da pessoa? A abordagem, ela é feita de uma forma muito tranquila, sim, com simplicidade, e a gente traz toda a história do cliente, né? Quando você consegue trazer a história do cliente, você traz todas as experiências que ele já viveu, toda a carga que ele traz e tudo que ele quer produzir durante os retratos. Sim. E aí você faz como? Como assim, eu, Fabiane, quero te contratar, Aham. né, como que acontece essa abordagem? É um encontro que você faz antes? Porque, assim, eu entendo que você faz toda uma captura emocional também daquele cliente para você conseguir revelar isso na fotografia, né, porque se a intenção ali é trazer na imagem dele, algo que conecte com o que ele vende, você tem que ter muito isso bem alinhado, né. Como que acontece esse processo? Perfeito. Durante todo o processo de contratação do serviço, eu solicito ao cliente da gente marcar um momento, né? Eu acho que ele precisa se dar essa oportunidade de conhecer e de me permitir se envolver na história dele. Quando você está comprometido em servir, você consegue ouvir de forma mais atenta, Verdade. você consegue ser útil na vida daquela pessoa. O dinheiro é só consequência de tudo isso. Muito bem. E na sua jornada, né, como Uhum. fotógrafo, né, sempre foi assim ou você percebeu que o que que aconteceu nessa sua história, que a gente também sempre gosta de que você conte um pouco da sua história, né. Como que se deu hoje a Paula, que você com todo esse olhar essencialista, mas sempre foi assim? Não, mas eu percebi que o mundo atualmente ele é muito imediatista. Então, Uhum. quando você quer fazer algo diferente, você precisa ir contra a maré. E hoje todo mundo quer o preço muito rápido, quer respostas muito efêmeras pelo WhatsApp e você não consegue de fato atingir aquela conexão que a gente tanto deseja para conseguir construir retratos que Gente, que é um tenham, desafio então. sim, que tenham essa conexão e essa essência que eu gosto muito de trazer, né? Porque eu sempre nem sempre a gente consegue, mas a minha ideia é que a gente tire um momento, eu levo o cliente até uma cafeteria, eu vou até a casa dele ou ele vai até o estúdio e a gente se permite esse tempo de qualidade, onde eu pergunto o que que ele quer transmitir com o retrato, qual que é o público que ele comunica, porque ele também precisa se enxergar primeiro como marca, como empresa, para que ele tenha uma comunicação clara com o público dele e ele de fato construa as imagens que vão E vender. quando você percebe que a pessoa não tem isso bem construído? Esse cliente não é para mim. Nossa mãe, hein.
cortar. Toma, faca, faca tramontina. Mas, Paula, vamos dizer que um cliente te procure e, eu quero ir para um público mais sério, porque eu quero dar aulas, eu quero ser mentora, eu quero. Então, vamos fazer uma construção de imagem e tal. Perfeito. Você não tem uma indicação de um profissional? Aqui temos a Fabi Tem. Denazai. Porque, tipo assim, às vezes é uma coisa assim que você pode estar indicando outra pessoa para Com ele certeza. chegar naquela imagem que ele deseja, para depois você entrar na foto. Muito bem colocado. Isso de fato acontece muito. Aham, Inclusive já tivemos, né, possibilidades de outras conversas, não é, Fabi? aham. E porque antes de tudo, antes de você construir um retrato, você primeiro precisa saber se o cliente sabe o que ele quer. A gente já perguntou para ele? Ele tem bem definido o porquê que ele está fazendo um retrato? Porque quando você tem as respostas desse questionamento que a gente faz, por que que você quer fazer o retrato? O que que você quer comunicar? Quando ele tem isso muito claro, a gente consegue sim construir essa imagem, mas nem sempre é assim. Uhum. Então a gente precisa primeiro trazer essa clareza para o cliente, dele entender o porquê que ele está ali, até mesmo para eu poder visualizar se eu sou a profissional adequada para estar construindo esse retrato. Olha só, vou contar algo que aconteceu comigo, com uma cliente, que foi o seguinte, ela se organizou para fazer um ensaio fotográfico, eu fiz toda a produção, mas ela queria que no meio da produção enfiasse um look X, que eu falei: "Olha, isso não vai comunicar o que que você quer, porque você quer para o seu trabalho e tal". E ela, enfim, ela queria ela viu uma foto no Pinterest, ela queria reproduzir aquela foto com aquele look, eu falei: "Tudo bem". Recentemente eu encontrei com ela disse assim: "Fabi, eu não consigo usar aquela foto". Mas você tá entendendo? Porque Lógico. não Conecta, né, não com a conecta. identidade dela até, Então né, assim, assim. para o lado profissional ali dela, aquela foto não tem cabimento nenhum. Foi Exatamente. só para satisfazer algo que, sei lá, algo que ela achou bonito e tal, mas não teve, assim, a aplicabilidade para o objetivo mesmo do trabalho dela. Então assim, e acontece, tá tudo bem, você quis tirar uma foto ali com a pose que você viu, e outras coisas que eu vejo em ensaio fotográfico, Paulo, se você me permite dizer aqui, Claro. eu vejo, assim, aquelas poses prontas, né, tem uma especificamente que eu falo assim: "Não é para qualquer tipo de serviço que você pode usar essa pose", né, a pessoa fica ali parecendo segurança de balada, assim, ó, com o Verdade. braço cruzado. E às vezes é um trabalho que você precisa muito de transmitir acessibilidade. E você tá lá todo fechado e você vira de lado e faz aquele Assim cara. como, Fabi, tem gente que acha que o retrato corporativo é só colocar a mão no queixo. É, não, isso Então a também. gente tem essas nuances do retrato corporativo, quando a gente vai pela não pela experiência, mas a gente vai pela quantidade do mercado, sabe, de reprodução. Que é justamente, essa falta do cuidado de você sentar com ele, de você olhar nos olhos e perguntar: "O que que você quer com esse retrato? Você já sabe o que que você quer? Você se vê como marca?" Como que é? Como que você quer ser enxergado pelos seus clientes? E a comunicação, ela tá clara ou ela tá gerando ruídos? Uhum. Então, tudo isso precisa ser muito bem É. alinhado, porque aí o retrato ele vai ter significado Uhum, e ele vai ser atemporal. Eu vou uhum. poder utilizar ele em qualquer momento da minha vida, e não só porque eu vi uma inspiração no Pinterest e eu quis reproduzir. É, Então, eu preciso primeiro conhecer a minha identidade, saber quem eu sou, para eu poder transbordar na imagem. é. O Paulo e a fotografia, ela fala, né, Fala ela fala, muito. né, ela tem você olha para uma fotografia, você pode perceber o que ela está sentindo, né, o que que ela está pensando, e como que você consegue trazer
na fotografia, essa conexão das emoções das pessoas. Porque Perfeito, quando você olha Isa. assim, nossa, que luz, que Uhum. sorriso, que brilho, ou que seriedade, ou que força. É. Como é que a gente consegue traduzir, Exatamente. e enxergar, na verdade, você consegue fazer esse trabalho, como é que a gente consegue enxergar isso? A gente tem vários elementos, né, dentro da fotografia que nos permitem trazer emoções, trazer sentimentos, trazer força, tristeza e vários outros sentimentos quando você olha para a imagem, né? Mas eu, Paula, considero três os mais importantes, que é o olhar, são os gestos e a história do cliente. Então, quando eu consigo direcionar um olhar, quando eu consigo direcionar os melhores gestos, porque o nosso corpo também comunica, né? A nossa roupa comunica antes mesmo da gente abrir a boca, e a história do cliente também, porque aí é quando eu trago a experiência dele, é quando eu trago o porquê daquela profissão, o que que aquela profissão significa e tudo que ele precisou trilhar até ele chegar àquele momento. Porque a gente entende que quando a pessoa se dispõe a fazer um retrato corporativo, é porque ela já chegou, pelo menos para ela, no auge da carreira dela. Engraçado, porque tem muita gente é verdade isso. Uhum. As pessoas quando as pessoas procuram, por exemplo, um consultor para fazer toda essa preparação do ensaio fotográfico, eu percebo essa consciência, um nível de consciência mais elevado sobre a percepção de que de reconhecimento. "Poxa, eu tô legal, Eu tô no eu tô momento, no né. momento, eu tô no meu auge". E muitas vezes vai crescer mais ainda, mas isso é legal, porque reflete uma autoestima, né. Então, assim, você já vê uma autoestima ali Exatamente. rolando e transparecendo ali nessa vontade do ensaio. Porque, gente, fazer ensaio fotográfico, às vezes a pessoa tem que vencer muitas Tem, barreiras. tem. Parece uma coisa fácil, porque a gente é muito dada aqui, né, gente? A gente A Simples tem. gente é falar, muito dada aqui, mas tem muita gente que trava demais, que não consegue fazer uma live, que não consegue fazer uma foto. Gente, às vezes a foto profissional da pessoa no WhatsApp, sabe, é um trem Não que você condiz, né. nada. Na verdade, na minha opinião, a primeira barreira na fotografia que ela precisa ser vencida é que se tem a ideia errada de que é algo fútil. Então, que a Sim. fotografia ou ela é fútil, ela entra no quesito futilidade, ou é um artigo de luxo. Ah, amiga, toca aqui, eles pensam assim também da consultoria. de marketing. E é tão importante a gente reconhecer isso, porque antes disso tudo vem o autoconhecimento. Sim, Então, essa jornada de você saber quem sou ou como Exato. estou, né? aham, Nós não somos seres, nós somos seres neuroplásticos aqui, né? aham, Nosso Constante cérebro em evolução, né. constante evolução e mudança. E é tão interessante que eu fiz a minha primeira, eu fiz três, eu ensaios. ensaios. E cada ensaio eu estava em um formato de identidade. E Correto. eu não consigo usar as fotos dos 2 ensaios anteriores. Eu falo assim: "Esses Momentos não se diferentes. conectam mais comigo". E isso é um ano, é um ciclo, né, nossa, porque nós mudamos muito, né, muita evolução. E é como a gente realmente a gente olha assim: "Isso não se relaciona comigo, eu não estou me vestindo Eu não de sou mais mim, eu essa não sou mais pessoa. essa pessoa, eu não me reconheço mais nesse lugar". Exatamente. Então, essa transformação e o autoconhecimento é uma jornada que nem todos estão dispostos a encarar também, né. Nem todo a gente fala que 5% da população está a fim de encarar, de se olhar, né, e assumir a sua responsabilidade sobre a vida e a maturidade sobre a vida, e é isso, é o caminho, é a jornada que eu tenho. Então você, quando você vai para a fotografia, percebo mesmo que é: "Ok, eu sou esse ser aqui". E quando tá na dúvida, não é para mim, gente, é incrível, né, porque eu tenho um público que Exato. sabe exatamente onde quer chegar e eu quero levar essa pessoa a alcançar esse objetivo. E se eles não souberem, manda para mim, mentoria, né, ajuda eles a encontrar a transição, o lugar que eles E querem quando chegar. você fala, Isa, desses 5% é o 5% bem-sucedido, que deu o passo de coragem, porque a gente precisa primeiro caminhar para depois encontrar o caminho. Você só faz esse caminho se você der o primeiro É passo. verdade. Então, não adianta eu tentar construir toda uma linha de raciocínio, seja ela durante toda a minha jornada de trabalho, se eu não estou disposta
a primeiro me conhecer como marca, como ser humano, para depois eu conseguir servir o outro É de verdade. forma genuína. Porque essa é a intenção da fotografia. Quando faz um retrato corporativo, quando faz um evento, vocês têm noção da responsabilidade que a fotografia é? É todo o legado. Exatamente. Eu acho isso que a fotografia é um marco tão importante que eu acho que você tem que se preparar para isso. Você não pode ir lá, se você vai fazer um retrato corporativo, você não pode ir lá fotografar com qualquer roupa. Você tem que Exatamente. estar preparada. Quais roupas que eu vou levar, né? Quais looks que eu vou, são 5 looks, então o que que vai combinar com o quê? Como que eu vou? A maquiagem. Sim, Mesmo que se você não sabe como fazer maquiagem, procura um curso, né? Fabília sim, Nadar a está É. aqui a com própria vários Fabi, né, a cursos. questão das cores, cada cor comunica. Cada cor comunica. E às vezes, assim, a maquiagem que você está usando não é na sua cor certa de paleta, É. às vezes você vai Olha, estar Aí o fotógrafo que contradizendo, lute para fazer. ai, né? não, Fabi. Depois você resolve no Photoshop. Mas isso é péssimo. Mas e aí, e outra coisa também que às vezes eu penso, que hoje em dia o pessoal fica muito medo da harmonização, né? E às vezes a harmonização pode ser uma grande aliada. Porque às vezes você trabalha com um público jovem, um público que comunica, e você quer passar uma imagem mais descansada, mais leve, aí você tá lá cheio de olheira, você tá cheio de ruguinhas, cheio de coisa, e tá com o rosto envelhecido. Mas Verdade. o seu potencial aqui dentro é muito jovem. Então, por que não você se, Isso. né? Você dá um up no seu visual de forma natural e leve, para depois você ir lá fazer suas O fotos autocuidado, com, né? com outra aparência, né? Se cuidar antes para Verdade. aquilo. Porque às vezes a pessoa vai, ah, não, tem que fazer foto, vamos fazer de qualquer. Mas não é de qualquer jeito, é uma coisa. Eu uso foto, gente, minha, que eu fiz ensaio de 2, 3 anos. Atemporal. Atemporal. Porque soube comunicar, porque sabia onde queria chegar e qual público vai atingir. É. Então, tudo isso envolve, como você bem falou, a paleta, as cores, o tempo de qualidade que você se dispõe a viver aquele momento. Porque é um momento de autocuidado, querendo ou não. Você está cuidando da sua imagem. É a sua É. imagem que vai dizer se você vai comunicar de forma clara e assertiva, com consequente vendas do seu produto, do seu serviço. Porque antes mesmo de você vender, o cliente tem que te comprar primeiro. Se ele não te comprar, você pode abrir a boca de 300.000 formas, porque não vai fluir. E sabe uma coisa que eu sempre falo isso, gente, quem me acompanha sabe, que eu observo muito essas coisas. Você entra no Instagram, a pessoa tá lá, gente, uma mega produção, todas as fotos, ela tá maravilhosa, mas só foto maravilhosa. Aí você se conecta com aquela imagem que você tá vendo aqui, Sim, tá? Aí ela vai lá no Instagram, ela tá maquiada e ainda bota filtro em cima, entendeu? Hum. Então você na sua cabecinha, você imagina uma coisa. Aí quando você chega pra pessoa, assim, que você pessoalmente, assim, né, cara a cara, você toma um susto, você encontra a pessoa na rua. Cara, isso quebra, assim, uma expectativa que é você cria e quebra, que verdade. depois pra você jun Desconstruir, né? é difícil. Por quê? Porque, na verdade, nós somos seres sensoriais, né? Então, nós julgamos tudo ao mesmo tempo. É pela visão, é pela audição, é pelo cheiro, é pela que você gosta, a comida que você bota na boca, enfim. Então, são esses sentidos. Então, quando você tem essa experiência de você fotografa e você coloca, você tá lá no seu Instagram com essas fotos, você cria um julgamento em cima daquilo ali. E quando no seu dia a dia é outra coisa, porque você não tem bem definido A a identidade, né? a sua identidade realmente, entendeu? Aí você, na verdade, você tá afastando as pessoas de De você. fato. De fato, você tá afastando. Então, por exemplo, isso que a Adriana trouxe da harmonização. Eu acho muito válido, porque quando você principalmente quando você vai se conectar com um público que você quer passar mais, jovialidade, tá bom? Então você vai lá, faz o seu estudo, você fala assim: "Ah, eu tenho um público aqui que eu atinjo um público de, começa com 30 anos e vai lá até os 60", digamos assim. Tá bom, você se comunicar com uma mulher de 45, 50 anos é uma coisa, você se comunicar com uma mulher de 30 é outra, entendeu? É outra completamente diferente. Então você tem que realmente, gente, transmitir na sua imagem que você é saudável.
Verdade. Ponto. Você é saudável. Você se cuida, né, você tem um olhar É isso, para você é dentro de saudável, si, você não né. precisa estar ali que hoje as pessoas nem se conectam mais com esse excesso de harmonização, a Adriana sabe disso, Uhum. né. As pessoas se conectam com o natural. Tá tendo uma mudança, né, uma Tá. transição, assim, Sim. essa Eu, para mim, não teve mudança nenhuma, porque meu foco sempre foi o natural, então, para mim, eu tô seguindo a minha linha, mas eu percebi que logo que foi criada era muito, depois foi, aí agora tá se voltando Ao para o natural, natural, né. tem muita gente tirando os Que é de excessos. fato o harmônico, né, o natural é o É. harmônico. Por exemplo, Paula, é normal isso que a Isa falou dos ciclos, né, então assim, quando eu fiz o meu último ensaio, o ensaio foi feito, assim, com uma luz mais escura, eu estava com a minha vestimenta até não, a minha vestimenta ela estava um pouco mais estruturada, mas isso porque eu, naquele momento, eu estava querendo transmitir mais, rigidez no sentido de segurança, Correto. tá certo? Uhum. Só que aí eu mesmo entrei no conflito. Olha que interessante, eu entrei no conflito. Por quê? Porque eu sou uma pessoa mais dinâmica, tá certo? Embora eu seja um pouco melancólica, mas eu tenho meu humor lá que, né, enfim, tenho. Então assim, e eu me considero uma pessoa expansiva, sabe? Leve, vamos dizer assim. Uhum. E aí eu falei: "Gente, como que eu falo que eu trato com leveza e a pessoa do meu Instagram tá tudo escuro?". Ó, minhas conexões aqui, tá, minha Faz todo plasticidade neuronal sentido, sabe, funciona, faz todo funciona. sentido. Falei: "Não, cara, eu gosto muito do laranja, mas não vou usar o laranjão, vou usar um laranja mais claro, que tem tudo a ver comigo, que inclusive tá na minha paleta, um laranja mais salmão, e eu vou trabalhar a luz do meu ensaio mais clara, pra trazer". Então, você tá entendendo? Então, o que que comunica num retrato? É a luz, é a roupa. Que tipo de roupa? É uma roupa mais estruturada, mais leve? É uma roupa mais reta, é uma roupa mais curva? Tudo isso comunica. Linhas, formas, curvas, né. Então, assim, tudo isso tem que entrar no ambiente da pessoa que está sendo fotografada. Aí se a pessoa quer passar, por exemplo, eh, uma autoridade, mas no sentido da autoridade de que ela é uma mentora, por exemplo. É interessante ela estar ali num ensaio fotográfico ou até nas lives dela, e atrás tem um monte livro, de livro e de como é que é o nome, gente, diploma, daquilo? certificado. Diploma, certificado. Também esse espaço, né, Paula, você pode falar Sim, sobre isso. O uhum. espaço também diz, a gente fala da imagem, mas onde a pessoa está O ali, o cenário, né. É cenário. a contextualização da foto, da imagem. Então, por exemplo, vou dar um retrato que eu fiz há pouco, foi de uma escrevente, né, e ela é uma menina muito dócil, meiga, sabe, Aham, que ela não queria mais passar essa imagem, mas ao mesmo tempo ela não queria também repelir com toda aquela autoridade que poderia ser trazida dentro de um retrato de uma escrevente, sim, certo? aham. Então a gente trouxe mais os tons terrosos. A Fabi bem sabe que os tons de marrom ele traz A acolhimento, né, a proximidade, proximidade. segurança. A gente foi para o escritório, né, dentro do cartório, e a gente também se utilizou do espaço do arquivo. Então a gente fez toda a contextualização do retrato, a gente trouxe esses tons mais de acolhimento, porque você também precisa comunicar com a cor, não teve batom vermelhão, porque todo mundo acha que tem que colocar um batom vermelho na boca para trazer autoridade, não teve terno, e ela, assim, ficou extasiada com o resultado do retrato. Porque conseguiu comunicar postura de uma escrevente, mas sem perder a docilidade no olhar. Então o retrato ele foi parar lá na Bahia, É, de tão feliz que ela ficou, porque realmente conseguiu traduzir o de dentro para fora. E a gente traz isso no retrato quando a gente consegue contextualizar, porque além da composição, como sim. você bem falou, da luz, a gente traz toda essa linguagem não verbal, Hum, dos gestos, das cores, do cabelo, se ele está ondulado, se ele está reto, de tecidos mais estruturados sim, ou mais fluidos. Então, tudo isso a gente vai alinhando e isso. aí é quando a gente constrói o brand da marca, que é como a gente quer ser visto pelo outro.
E Exato. da forma como a gente quer ser visto, a gente primeiro se estrutura para depois eu conseguir externar a minha comunicação. Exato. Por isso que e é uma intimidade mesmo, porque não adianta você querer passar por exemplo, no caso da sua cliente, ela queria passar uma autoridade, Exato. mas ela é uma pessoa doce. Então, então para passar autoridade tem que colocar um terno e um batom vermelho. Não, Não, é trabalhar os outros elementos sem deixar exatamente. que a essência dela. Se perca. Exato. Uhum. Então, eu acho que quando a pessoa ela se apropria da própria essência, naturalmente ela cria uma autenticidade que já passa autoridade. Não precisa do terno, entendeu? Porque é a autenticidade que conecta, que realmente gera o valor, que realmente gera aquela coisa assim: opa, eu me conectei com a Isa e assim, cara, não sei te explicar, ela sabe muito, A entendeu? gente se utiliza agora, Fabi, da vibe da marca, que é justamente isso que você está falando. É dessa essência de tudo que está por trás da imagem. Caramba, eu me conectei com a Fabi porque ela é muito assim, expansiva, alegre, é o jeito dela. Então, quando você vai olhar isso no retrato, você não está em movimento, certo? Sim. É estático. Aham. Mas quando você olha, se ele for bem produzido, você consegue sim trazer É, esse movimento, é isso. mesmo que seja uma imagem estática. Isso. Da gente olhar e ver assim, pela foto, sem conhecer, falar assim: "Ah, ela tem uma vibe, né, doida". Isso tudo. Eu gosto. Fabi, eu ouvi falar algumas vezes sobre a questão do julgamento, né? Que aí é uma coisa meio que cerebral mesmo. Então, quando você olha, você tem alguns segundinhos ali para já fazer o julgamento e É, já criar um conceito. é. Como que isso funciona? Vocês conseguem trazer um pouco mais? Funciona porque, foi o que eu disse, nós somos seres sensoriais. Se você parar para pensar, né, se você olha um fogo, uma fogueira, o que que uma fogueira representa? Aconchego e A depende muito da história do que o outro tem para Você gerar já disse uma palavra, aconchego. aconchego. Tá bom. Poderia dizer segurança? Poderia, Poderia? poderia. Poderia. Sabe por quê? Porque lá Lá atrás atrás era o fogo era o protegia, né? fogo que protegia, né, espantava os animais, era uma segurança e alimentava também, entendeu? Então isso está dentro do nosso arquétipo, são coisas que a gente tem dentro do nosso inconsciente que a gente não sabe dizer, né, mas está ali, você sabe que o fogo, como eu te perguntei, você já trouxe a pergunta para mim. Agora, se você está perto de uma cratera de vulcão, é fogo, mas aí o que que você já Medo. medo, Perigo, né? cuidado, Cuidado. né? Então, Vou. é, Tá então fazendo o que aí? a gente tem esses julgamentos porque nós vivemos num inconsciente coletivo, onde foram sobreposições de julgamentos. Então, você também aprende isso na sua casa, né? Por trás dos valores, das crenças, né? Então, do seu mundo, do seu mapa de mundo, do que você é, né, eu falo que os nossos sentidos, aí tem o filtro. Então, assim, você realiza todo esse mapa de mundo e você sabe melhor do que eu, né, amiga? Você é Não, amiga, vamos especialista aqui, ó, nisso. ó, ó. Aí vem essa questão né, da amígdala cerebral, né? Aham. Vem pra amígdala, a amígdala manda, mas são 5 segundos, é É isso muito mesmo? rápido. E sim, é É coisa muito de você rápido. bater o olho e falar assim, conectei. Não Não conectei. Não conectei. gostei. É, E Não é exatamente. tem aquele real isso, negócio, a né? primeira imagem é que fica? É. É, Então, se você olha para a pessoa, em média de 3 segundos, você dá é como se você passasse, assim, o que que é o ponto-chave. Por isso que eu falo muito da harmonização, mas o rosto é o ponto-chave, porque ela vai olhar para o seu rosto, para o seu olhar, para o seu sorriso. Então ela vai ver. Então se essa pessoa tá bem cuidada, tá arrumada, tá penteada, tá maquiada, se ela te passa tá com uma roupa legal, ela te passa uma boa impressão. mas Isso aí é Na hora. É, muito rápido. mas aí, Adriana, por exemplo, trazendo nesse contexto que você está falando aí, Isa, por exemplo, Adriana, eu tenho a sobrancelha reta. A minha sobrancelha é reta. Se a gente for pegar e falar assim, o que que uma reta representa? Força, Força, autoridade. autoridade.
Mas muitas vezes e eu tenho outras linhas retas no meu rosto, a minha boca, o meu nariz, você olha de perfil, ele é reto. Então, embora eu séria, assim, ó, eu sem Sem sorrir sorrir? nada, eu passo uma imagem que eu sou uma pessoa séria, brava. Muitas vezes as pessoas falam: "Você tá brava? Você quer ver uma coisa que eu recebo constantemente, eu chego nos lugares: "Você tá bem?" Ai, ótimo. Entende? Mas porque, Acabei de assim, chegar, é né? porque eu com o rosto assim, desse jeito, eu transmito isso. E aí quando eu começo a sorrir, a brincar, "Ah, tá", entende? Então, por exemplo, por isso quando eu faço botox com você, eu peço para levantar um pouquinho aqui, que inclusive tá na hora de fazer, tá? Eu peço para você dar uma leve arqueada aqui para amenizar isso, essa impressão que as pessoas têm, entendeu? Mas é porque essas linhas, essas formas, elas comunicam desde sempre. Você está numa reta, é segurança, então quando você coloca um óculos, por exemplo, dentro do visagismo você trabalha com os óculos. Se você pega um óculos com linhas mais retas, transmite uma coisa. Se você pega linhas arredondadas, transmite outra coisa. A gente tem que analisar o quê? Qual que já é o formato do seu rosto? Você quer reforçar isso ou você quer amenizar? Entende? Então, tudo isso, mas por quê? Porque tudo isso está no nosso inconsciente coletivo, das nossas crenças, valores e julgamentos do que é bom, do que não é. O que Exatamente. que isso transmite para mim? Isso muitas vezes existe no inconsciente coletivo, mas existe a sua jornada da família, do que vem da sua Toda a família. cultura, né, A história, familiar, como eu né, toda a falei, a história história. do cliente, né? E hoje a gente consegue fazer isso no presencial. Por que todo esse movimento? A fotografia, ela segue o mesmo padrão? Eu também, quando eu olho uma fotografia, eu já também faço esse julgamento dentro Segue, daquele contexto, por isso segue essa preocupação do que você, né, quer representar, quer passar, né, qual a imagem que você quer exatamente, levar. Isa, porque a gente segue partindo do sentido da visão. Então, quando a gente visualiza uma imagem, ela passa credibilidade, ela passa confiança ou não. Ela consegue te dizer se aquilo ali é bom ou não para ela. Por exemplo, se eu pedisse que colocasse uma venda nos olhos de vocês, colocasse qualquer coisa alimentar para vocês comerem e pedisse para vocês comer, vocês iam comer? Sim ou não? Eu não. Os olhos estão vendados. Só se eu Só se eu confiasse confiasse muito em muito. você. É, isso. Agora você Aham. entende? Então, É. assim, quando você não vê, o seu cérebro não consegue identificar se aquilo ali é bom ou não. Uhum. Ele não sabe se passa confiança a ponto de eu fazer sem ver. Que legal isso. Então, assim, a imagem ela vai E comunicar. e eu acho bacana também a nossa audiência entender o seguinte, que isso foi uma coisa que eu me libertei, tá, gente, eu me libertei. Você tem que ter muito claro quem é o público que você quer. Eu, por exemplo, eu falo: "Eu não atraio mulheres fashionistas, eu não atraio, não é esse o meu público, eu sei muito", e não e assim, e tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu tenho claro dentro de mim que a mulher que precisa, onde eu vou curar a dor dela, ela tá nesse momento onde ela precisa se encontrar no autocuidado, no autoconhecer. Muitas vezes a mulher que tem essa pegada mais fashionista, ela já tá em outro patamar, ela já passou por isso e tá ótima querida, é isso mesmo. E Tem que outra, arrasar mesmo. Ela já está em outra, ela não precisa, talvez ela vai precisar, realmente estar mais conectada a uma consultora fashionista, entendeu? Que realmente é mercado de luxo, tá. Mas não é esse o meu público. Ah, porque às vezes a gente fala assim: "Ah, mas eu quero público high ticket, eu quero público high ticket". É o público da Poxa, construção, né, gente, Fabi? e o Você tá na restante da construção. mulherada? Não vamos esquecer dela não, elas precisam de nós, né. e tem um detalhe, né? A gente tem um péssimo costume de achar que todo mundo é pra gente. É, E não é assim. A gente, quando você tem essa identidade muito bem construída e muito bem firmada, você vai atender um determinado público, porque tem uma comunicação clara, porque linka uma coisa na outra. Como que você vai conseguir atender todo mundo? Como que todo mundo vai ser cliente seu se há várias nuances ali de pessoas para pessoas? Não tem como ser
dessa forma. Não Então a tem. gente precisa desapegar muito Muito. de querer achar que a gente tem que atender todo mundo. Tá tudo bem, se o cliente não quiser sentar comigo, ter esse momento de qualidade, de eu entender o que que ele quer dentro de um retrato, o que que ele quer transmitir, seja no evento ou seja dentro do escritório, do consultório, do cartório que seja, esse cliente não é para mim. E eu não vou sofrer por isso, porque eu entendo que a minha comunicação ela já está bem estabelecida, ao ponto de entender que aquele cliente é para outra pessoa Exato. e está tudo E certo. e não sofrer por isso, E né. não sofrer E por não sofra por isso. isso. E entender que quando você tem isso muito claro, e as coisas fluem até no ensaio fotográfico, porque você não fica preocupado que: "Ai, porque, né, eu tenho que ir de blazer, eu tenho que", Exato. não, você tem que ser você. É a lei da abundância, né, a escassez você vai: "Não, eu não posso perder, eu tenho que atender a todos os públicos". E aí você fica na escassez. E quando Exatamente. você está na abundância, você define, você foca, você sabe onde você quer até me E aí arrepio, você se É isso gente. aí. E posiciona. você se posiciona e você a questão da atração, é isso, você está passando a mensagem certa para as pessoas que estão atentas a esse olhar, que conseguem enxergar a oportunidade. Muitas Exato. vezes a gente não está atento às oportunidades, porque nós não estamos conectados naquele objetivo. Sim. Então as coisas passam. Aí, se de alguma forma aquilo atrai esse potencial cliente e não vira dentro dessa realidade, é isso. Que consciência, né? Não é para mim, tá tudo bem. Né? Tem pessoas incríveis que estão Tem um precisando do meu mercado trabalho, vasto e né? abundante, né, então, Ah, com certeza outro profissional vai atender muito bem essa outra pessoa. Né. E eu acho que o caminho, assim, investir num ensaio fotográfico, como a gente falou, né, a pessoa ela já tá com uma consciência melhor. E ajuda a desenvolver mais, né. Porque querendo ou não, você pensa: "Ah, eu quero fazer um ensaio fotográfico, porque eu me sinto preparada". Aí pega um profissional que tem todo esse olhar e conduz a pessoa, ela consegue avançar mais ainda nesse processo, do que entende? sim. Então é um É uma exercício até. conexão, né, você gera Isso. uma conexão com É, o cliente, para que você consiga levá-lo a alcançar o objetivo dele. Exatamente. E muito das vezes acontece do cliente não conseguir enxergar todo o potencial que ele isso. tem. É. E na fotografia, através desse direcionamento das poses, dessa construção dessa intimidade, a gente consegue externar todo o potencial. Claro que a gente está em constante evolução, mas a gente consegue externar muita coisa que ele próprio, às vezes, não parava para enxergar, seja pela rotina, seja pelo né, a falta desse momento de qualidade, porque eu falo que a fotografia, quando você para fazer um ensaio, um retrato ou até mesmo celebrar a vida, Uhum. ela é um tempo de qualidade, porque a fotografia ela está presente nos melhores momentos das pessoas. Então é um tempo de qualidade. Paula, agora me deu uma dúvida aqui. Então, quando a gente pensa nos elementos da fotografia, tá bom? Então vamos linkar aqui. A gente pode falar do cenário, Uhum. a gente pode falar da luz, a gente pode falar da da roupa, Dos gestos, dos dos gestos, símbolos. dos símbolos e a gente fala da pose. Uhum. Existe um desses aqui que tem um maior peso, assim, que tipo, que ele ganha, assim, dos outros? Ou você acha que é bem equilibrado um com o outro? É equilibrado, mas eu considero 3 Hã. mais importantes, né, que são os gestos, Aham. porque quando você faz, né, a gente vê muito na questão política, por exemplo, determinados gestos, você consegue remeter a determinadas situações ou ao poder ou à falta É, o dele, arquétipo, né. não É. é? Aham. O olhar, a gente consegue também exprimir verdades no olhar, a gente Uhum. consegue comunicar um olhar com mais força, Uhum. com um olhar mais dócil, Uhum. tipo de um cachorro quando tá, né, vou botar aqui do lado animal, bem instintivo mesmo. Quando você olha um cachorrinho que ele tá indefeso, ele quer brincar com você, quanto um leão que tá pronto para atacar. São olhares totalmente diferentes e que comunicam várias coisas, né, Uhum. e a história da Uhum. pessoa.
porque é quando eu vou contextualizar todos os outros elementos, e aí eu vou trazer todos eles para Quando você convergir dentro do mas quando você retrato. fala história, me dá um exemplo, assim, Uhum. de Por exemplo, eu vou trazer de novo a história da cliente do do cartório. cartório, tá. Isso. O cartório ele vem passando de geração em geração, Uhum. desde o bisavô dela, que já era já tabelião, então foi passando de Ai, meu Deus, ser família, herdeiro, e assim, é bom tem demais. e aí eles tinham vários retratos Aham. dentro do cartório, então a construção do espaço físico, como que foi evoluindo, então quando a gente contextualiza isso dentro da imagem, eu fui trazendo os locais, eu Uhum. trouxe as fotos da família Uhum. dela para dentro do ensaio, contextualizando no escritório, Ah, que legal. então, a gente consegue contar uma história de um legado de amor, de tudo que foi construído na família dentro de um retrato de posicionamento. Porque você traz essa leveza, e aí quando a gente contextualiza isso, eu também consigo inserir os valores da pessoa. É uma pessoa que acredita em Deus, que tem a base na família, que acredita que o legado é tudo. Então, a gente consegue traduzir tudo isso Na dentro da imagem. fotografia. Claro que todos os outros elementos contam muito, a luz, Muito a né. composição, o direcionamento, texturas de fundos, né, que a Isso. gente utiliza Aham. dentro de um estúdio ou até mesmo Agora fora. você falou um negócio do olhar, né, eu estava aqui pensando, gente, o olhar ele tem um peso muito grande Tem muito mesmo, né, grande. na fotografia. E aí, se a pessoa também não tem um cuidado de fazer uma maquiagem porque às vezes a maquiagem ela pode acabar com aquele olhar da pessoa, entendeu? Ela pode acabar, e aí eu acho até que eu acredito que sim, tá, pelo que eu vejo por aí. Os fotógrafos que trabalham com esse essencialismo, eles não gostam que a pessoa vá muito maquiada, Não, nem de eu cílios, não peço. sei o quê. Não porque isso fica realmente muito caracterizado e descaracteriza, Exato, entende, a essência a de cada essência um. de cada um. Eu antes, né, quando a gente faz esse encontro presencial, eu encaminho orientações, cabe ao cliente também Sim. seguir ou não, ou totalmente ou parcialmente, né. Então eu caminho orientações como ir com o cabelo lavado, né, ir com maquiagem leve, evitar utilizar cílios postiços, então roupas que não contenham estampas fluidas ou mais retas, de Aham. acordo com o que cada um vai comunicar. E aí tudo isso eu passo como orientação para justamente a gente extrair tudo que tem de É potencial isso aí. dentro do ensaio, para a gente poder conectar de Ah, forma genuína durante o muito o bem, retrato. porque às vezes a pessoa acha que ela vai arrasar na maquiagem, e a maquiagem arrasa Com mesmo, ela Detona, né? detona Detona, o acaba. ensaio. verdade. E é muito difícil até mesmo para corrigir, porque quando a gente também fala do essencialismo no retrato, a gente também automaticamente, mas é muito bom a gente falar, que o óbvio também precisa ser dito, é que a manipulação ela quase não existe. Então são fotos que realmente vão traduzir aquilo que a gente está vendo, com o coração, com a alma, com tudo que a pessoa vai estar comunicando. Então, são fotos automaticamente com menos manipulação. A gente faz a limpeza da pele, a gente faz uma edição ali leve, mas que automaticamente não tem esse peso, né, durante a edição das fotos. E é tão interessante que as expressões são reais e Sim. você perde muitas vezes quando a foto é muito trabalhada, né? Mas como assim? O que que essa pessoa. E aí Você você fica perde a plastificado. essência. É. E a Fabi falou um pouco sobre autenticidade, sobre o digital, né, todas nós temos um Instagram aqui, né? Necessário. Hoje, né, Aham. rede social, gente, né? Para nós É aqui a vitrine, né? empreendedoras, né? Você Impossível. também tem. E como trazer essa autenticidade? Então, sabemos que na foto profissional, o quanto que isso é importante e o dia a dia também, sabe, mas ao mesmo tempo a gente quer ter um cuidado, sabe, eu também não quero aparecer de qualquer jeito, por conta até dessa questão do que eu quero transmitir, se eu quero transmitir sempre autocuidado, se eu quero transmitir, prosperidade, se eu quero mas nem sempre a gente está bem, e o Instagram, né, enfim,
né, redes sociais, vou tirar o nome aqui, né? Corta. Não, pode falar. As redes sociais tende a transparecer que é tudo um mundo perfeito, que é tudo lindo, até mesmo por conta, né, dessas imagens bem trabalhadas, bem estruturadas, e que muitas vezes não é o mundo real. E a vulnerabilidade, ela é bem-vinda. Muito E de bem-vinda. repente é isso que conecta um Uhum. pouco. Então, o que que você traria para a gente aqui, saindo aqui um pouco, é o profissional, a gente precisa até para transmitir toda, né, no corporativo, a mensagem, transmitir a essência. E no dia a dia, como que as pessoas podem explorar isso, olhando para nós aqui, empreendedoras, como explorar isso de uma forma mais autêntica, que transmita uma imagem positiva, sabe? Porque o dia a dia, gente, é louco, né? Não dá sempre. Gente, que louco. O que eu consigo enxergar, Isa, e isso é muito legal, é que a gente precisa entender que somos seres singulares, únicos. Então, quando a gente traz tudo que a gente já viveu como experiência, a gente vai trazer a autenticidade. Porque eu não sou igual a doutora Adriana, que não é igual a você, que não é igual a Fabi, que não é Uhum. igual a ninguém. Então, quando a gente consegue transbordar, e aí eu entro de novo na ideia da história, porque a gente gosta de entender que as experiências são as ações que nos formam, sabe? Para o bom ou para o ruim, é o que vai realmente transbordar naquilo que você está vivendo. Então, se você consegue trazer todo o seu, vamos colocar assim, histórico, você vai ser autêntica. Dentro do Instagram, das redes sociais como um todo, né, a gente precisa entender que humanizar também é bem-vindo. Se eu postar somente fotos no meu trabalho, fica muito superficial, mesmo que eu faça retratos impecáveis, porque eu não estou comunicando, eu estou jogando. Sabe, eu não estou falando com o meu público. É como se eu estivesse arrumando a vitrine, colocasse lá uma bolsa de luxo e só colocasse ela lá. Mas por que que eu tenho que vender aquela bolsa de luxo? Por quê? Porque ela é assim, ela vai fazer isso, ela vai comunicar tal coisa, então eu preciso aparecer. A gente quer ter as redes sociais, mas a gente não quer se dar o trabalho de aparecer. Eu, por exemplo, odeio a minha voz gravada. Eu faço 1001 vídeos, mas eu entendo que se eu não aparecer, eu não vou conectar. É como eu já havia falado anteriormente, cada cliente, ele compra primeiro a Isa para depois comprar o seu serviço. Então, se na sua apresentação, quando você aparecer nas redes sociais, se ele falar bem assim: "Minha vibe não bateu com a dela", É isso Ponto. aí. não adianta. Não tem nada que Sabe? precisa Não ser tem feito. nada que vai ser feito, a não ser que você mude com a sua evolução, né, de acordo com o tempo do seu posicionamento e mais para frente faça sentido para ele se conectar com você agora. E aí sim, vai ter uma venda, né, ou qualquer outra situação que você esteja promovendo nas suas redes sociais. Muito bem. Paula, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso Ah, do nosso episódio. O papo tá muito bom, é um papo que eu poderia ficar aqui horas e horas falando, porque eu amo essa conexão da imagem com o emocional, como que você traduz isso sem você abrir a boca, sabe? Eu acho que você, a pessoa, quando ela faz essa busca, é entender o que que é hoje, como ela se apresenta, o que que ela comunica e como ela pode acessar outras ferramentas para comunicar outra coisa, entender mesmo sobre, essa linguagem não verbal. Realmente é uma coisa que me encanta muito. Agradeço muito a sua eu que presença, agradeço. mas a gente sempre tem uma pergunta para fazer no final, né, que sempre Sempre. quem faz é a A Adriana, Adriana, gente. ela já está preparada 100% gravadinho aqui. Então, Paula, conta pra gente se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo. Essa mensagem vai estar gravada em todos os pontos turísticos do mundo. Vai estar lá na Times Square em Nova York, vai estar na Torre Eiffel em Paris, vai estar em todos os lugares, traduzida em todas as línguas, vai estar na internet para quem quiser ouvir. Qual mensagem seria essa que você deixaria para essas nossas mulheres que estão aqui nos ouvindo?
A minha mensagem é que você primeiro se conheça, que você se cuide para você poder transbordar e de fato servir ao outro. Se permita, se arrisque, dê o primeiro passo para que o caminho venha a ser construído. Uau! Nossa, Agora arrasou. fala pra gente as suas redes sociais. A minha rede social principal é o Instagram, é o @paula.n de nascimento fotografia. Muito bem. E agora a gente fala o quê, Adriana? E sigam as nossas redes. Ah, Estamos aqui no YouTube. Toda quarta-feira tem episódio novo. Na segunda-feira tem uma live no Instagram, sempre falando sobre o próximo episódio que vai vir. Então, nos sigam, se inscrevam no nosso canal. se inscreve, gente, lá, pelo amor de Deus, hein? Ah, bora Temos uma lá. meta, temos bora- a meta dezembro. Temos uma meta, Ajuda a temos gente uma a bater. Gente, vale muito a pena. E vamos divulgar para as amigas. Escrevam temas que vocês gostariam de ouvir. Pode escrever dúvidas nos comentários. E um beijo. Fiquem com Deus e Até a próxima. até a próxima. Tchau.